Eu não planejei destruir ninguém naquela noite. Só queria finalmente ser ouvida. Mas quando minha sogra disse o que disse, algo dentro de mim quebrou. E o que se quebra numa mulher não volta mais igual. Então eu me levantei, peguei o microfone e deixei a verdade fazer o trabalho que eu não tinha mais forças para evitar. Foi assim que uma família inteira caiu. E para você entender como chegamos a esse ponto, precisa ouvir tudo. Meu nome é Carolina Mendes e se você me visse na rua, provavelmente diria que minha vida é normal. Tenho 38 anos, sou analista financeira em uma empresa de tecnologia em São Paulo, casada há 12 anos com o Rafael e mãe da Sofia de 10. De fora parece tudo organizado. Por dentro, durante muito tempo, eu vivia encolhida. Não foi sempre assim. Quando conheci o Rafael, eu me sentia grande ao lado dele. Ele era aquele tipo de homem que chega sorrindo em qualquer lugar e rapidamente vira o centro da conversa. Eu era mais reservada, mas ele dizia que gostava disso em mim, que eu via as coisas que ninguém via. O problema é que na família dele, ninguém queria ser visto de verdade. A primeira vez que conheci Dona Lúcia, minha sogra, ela me analisou de cima a baixo, em 3 segundos. Olhou minha bolsa simples, meu sapato gasto, minhas unhas sem esmalte. Sorriu aquele sorriso educado que não chega nos olhos e disse: "Então você é a Carolina." Não era uma pergunta, era quase um diagnóstico. Cresci em bairro simples na Zona Leste, filha de motorista e costureira. Estudei em escola pública, faculdade à noite, trabalhei em escritório pequeno, até conseguir algo melhor. Nada veio de herança, só de trabalho, mas para Dona Lúcia, isso não valia nada. Meu filho sempre mereceu o melhor, ela dizia. Fico tranquila em saber que pelo menos ele escolheu alguém esforçada. Esforçada. Essa palavra grudou em mim como um rótulo barato. Nunca era inteligente, nunca era competente. Eu era só esforçada. Como se eu estivesse sempre a meio caminho de ser o suficiente, mas nunca chegasse lá. Nos primeiros anos de casamento, eu fazia de tudo para agradar. Levava sobremesa nos almoços de domingo, ajudava na cozinha, elogiava a casa dela. Ela sorria, comentava sobre a empresa do marido, o falecido seu Augusto, e sempre lembrava que o Rafael nasceu para coisa grande. Quando a Sofia nasceu, achei que as coisas fossem amolecer. A avó costuma ter coração mole, né? Mas com Dona Lúcia era diferente. Ela segurava a neta no colo, chamava de princesa, e depois soltava uma alfinetada. Tomara que ela puxe o lado do pai, né? No mínimo. Rafael ria meio sem graça. Eu fingia que não doía. Com o tempo, aprendi a pisar em ovos. Não podia falar de dinheiro porque Dona Lúcia sempre comparava. Não podia falar do meu trabalho porque o cargo do Rafael era mais importante. Não podia falar da minha família porque para ela, Zona Leste era praticamente outro planeta. Enquanto isso, Rafael crescia na empresa. Entrou como analista comercial em uma multinacional de logística, virou coordenador, depois gerente. Trabalhava muito, chegava tarde, cansado, mas feliz. Eu torcia por ele. Cada promoção significava um pouco mais de segurança para nós. O problema é que a cada degrau que ele subia, Dona Lúcia subia junto, na cabeça dele. Meu filho nasceu para comandar, ela repetia. Ele não é homem de ficar preso em vida mediana. Vida mediana. Era como ela chamava o nosso apartamento de 2 quartos, nossa rotina de metrô marmita e série no sofá. Para mim, aquilo era vida real. Para ela, era quase uma vergonha. Eu guardava tudo. As frases, os olhares, os silêncios. Colocava cada humilhação numa gaveta imaginária dentro de mim e dizia, depois eu lido com isso. Só que gaveta nenhuma aguenta eternamente. Naquele ano, as coisas já estavam tensas. O Rafa passava mais tempo no trabalho do que em casa. Vivíamos em modo automático, café-trânsito, escritório, escola da Sofia, mercado, contas, jantar, sono quebrado. Eu sentia a falta dele, mas quando tentava falar, ele dizia: "Amor é só uma fase, depois melhora. Essa promoção vai mudar tudo." A famosa promoção.
O convite chegou num e-mail cheio de formalidade, jantar de celebração, nomeação de Rafael Almeida para diretor de operações. Diretor. Quando ele me mostrou os olhos, brilhavam. A gente conseguiu, Carol. Por um segundo eu acreditei. Escolhi um vestido preto simples, mas bonito. Escovei o cabelo, fiz uma maquiagem leve, passei o perfume que ele dizia gostar. Enquanto me olhava no espelho, pensava que talvez aquela noite fosse um marco. Talvez, enfim, Dona Lúcia me enxergasse como parte da vitória do filho, não como o peso. O jantar foi num buffet no Itaim. Luz baixa, mesas redondas, toalhas brancas, taças brilhando. Eu reconheci rostos das festas de fim de ano da empresa, diretores e esposas, gente rindo alto, como se o mundo lá fora não existisse. Dona Lúcia chegou atrasada, como sempre. Quando entrou no salão, parecia que a música diminuiu. Ela gostava de ser percebida. Beijou o filho, apertou meu braço com um sorriso calculado, elogiou o terno dele, ignorou o meu vestido. Rafael foi chamado ao palco. O diretor falou sobre resultados, números, crescimento. Todo mundo aplaudiu, eu também. E por alguns minutos me permiti ficar só orgulhosa, sem pensar em mais nada. Até que minha sogra levantou a mão e pediu o microfone. Eu senti um arrepio na nuca, não porque eu soubesse exatamente o que viria, mas porque já conhecia o tom. Toda vez que ela pedia espaço para falar em público, alguém saía menor daquele lugar. Ela subiu devagar, ajeitou o colar de pérolas, fez aquela cara de emoção ensaiada e começou. Eu só queria dizer algumas palavras como mãe. As pessoas sorriram, algumas mulheres suspiraram, preparadas para um discurso comovente. Eu também queria que fosse isso, de verdade. O Rafael sempre foi um menino brilhante, muito acima da média, ela disse. Desde pequeno a gente sabia que ele não foi feito para uma vida comum. Pausa. Ele merecia o melhor, sempre mereceu. Outra pausa. Eu já sentia o chão ficando mais estreito. E é por isso que, como mãe, às vezes dói ver certas escolhas, porque a gente sabe que ele poderia ter ido ainda mais longe, se tivesse alguém à altura ao lado dele. Ninguém riu, ainda. As pessoas não sabiam se era piada ou confissão. Ela então completou com a mesma voz doce de sempre. Meu filho merece alguém melhor. Foi aí. Não teve grito, não teve cena. Só um silêncio pesado seguido de algumas risadas nervosas em mesas mais afastadas. Gente que não me conhecia o suficiente para sentir vergonha por mim. Rafael ficou imóvel, olhos presos no chão, mão apertando o papel do discurso que ele nem chegou a ler. E eu senti meu peito se apertar de um jeito diferente. Não era só humilhação, era a sensação física de uma fronteira sendo rompida. Ali naquele segundo, algo dentro de mim decidiu que tinha acabado. Acabado o teatro, as desculpas, o releva, o é o jeito dela. Eu empurrei a cadeira para trás devagar. Levantei. Senti todos os olhos me acompanhando enquanto caminhava até o palco. Dona Lúcia me olhou surpresa, talvez achando que eu fosse chorar ou tentar amenizar a situação. Em vez disso, eu estendi a mão. Ela, ainda acreditando que controlava a cena, me entregou o microfone. E foi aí que, pela primeira vez em muitos anos, eu ouvi minha própria voz com clareza. Eu segurei o microfone como quem segura um fósforo aceso perto de algo inflamável demais. Mas ao contrário do que todos ali pensaram, eu não ia explodir naquele momento. Eu não estava pronta ainda, porque antes de destruir qualquer coisa, eu precisava entender exatamente o que estava quebrado. Por isso, naquela noite, eu não falei tudo. Falei apenas o suficiente para que Dona Lúcia soubesse que eu não estava mais no lugar onde ela me mantinha. O lugar da mulher que engole, que abaixa a cabeça, que aceita. Eu disse, eu ouvi cada palavra, Dona Lúcia, e pela primeira vez, não vai passar em branco. Nada mais, nada além disso. O salão congelou. Ela tentou rir, contornar, fazer parecer leve, como se minha resposta tivesse sido apenas sensibilidade exagerada. Mas eu vi nos olhos dela, por trás da maquiagem, do penteado, do colar de pérolas, um susto que ela não soube disfarçar. Aquilo foi suficiente.
por enquanto. Depois disso, entreguei o microfone e desci do palco e voltei para a mesa como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, algo tinha mudado de forma irreversível. Rafael não disse nada no caminho de volta para casa. No carro, ele dirigia com as mãos tensas no volante e eu sentia o ar pesado entre nós. Às vezes, o silêncio diz coisas que as palavras jamais conseguiriam. Quando chegamos, ele fechou a porta com um suspiro fundo. Carol, você não precisava ter levantado. Eu ri. Não porque achasse graça, mas porque era irônico demais. 12 anos ouvindo a mãe dele me diminuir e agora eu é que não precisava ter levantado. Você poderia ter me defendido, eu disse, mas não defendeu. Em 12 anos você nunca defendeu. Ele massageou a testa. Você sabe como minha mãe é. Sei tanto que até hoje você acha mais fácil proteger o ego dela do que o meu. Ele apertou os lábios sem resposta. Era sempre assim, ele jamais assumia, jamais confrontava, jamais contrariava a mãe. Preferia que eu levasse o impacto sozinha. A verdade é que naquela noite algo se rompeu, não só entre mim e Dona Lúcia, mas entre mim e Rafael também. Nos dias seguintes, a frase dela ecoava na minha cabeça como um sino de igreja. Meu filho merece alguém melhor. Quanto mais eu repetia aquilo mentalmente, mais eu percebia que aquela frase não tinha surgido do nada. Era uma conclusão, o último parágrafo de um livro que ela vinha escrevendo desde que eu entrei naquela família. Eu comecei a observar coisas que antes eu deixava passar. Mensagens no grupo da família, onde ela jamais me mencionava. Conversas entre sogra e filho em que ela falava da empresa, das oportunidades, dos contatos, como se eu nem estivesse na sala. Convites para viagens que não tinham espaço para mais um. E havia algo mais, um incômodo silencioso que eu nunca trouxe à superfície, o modo como Rafael mudava ao lado dela. Ele ficava diferente, mais duro, mais crítico. Como se perto da mãe ele precisasse provar que era superior a mim. Eu não queria admitir que aquilo estava corroendo nosso casamento, mas estava. Numa tarde de terça-feira, enquanto eu organizava meus relatórios, senti meu celular vibrar. Era uma notificação automática da Receita Federal, daquelas que chegam quando há consulta recente no CPF. Só que eu não tinha consultado nada. E foi aí que percebi que Rafael usava meu computador no dia anterior. Abri o histórico. Meu coração deu um salto. Havia pesquisa por processos CNPJ irregularidades, relacionado à empresa da mãe dele. Respirei fundo e cliquei. Não era simples, tinha coisa grande ali, muito maior do que eu imaginava. Quando Rafael chegou em casa no fim do dia, eu estava sentada no sofá esperando. Não com raiva, com a mesma calma que senti quando peguei o microfone. A calma de quem finalmente não tem mais medo da verdade. Rafael, por que você consultou dados da empresa da sua mãe no meu computador? Ele travou. A expressão dele ficou branca por um segundo, como se eu tivesse acabado de abrir uma porta que ele não queria que fosse aberta. Não é nada demais. Assunto administrativo. Administrativo de quê? Perguntei, porque o que eu vi não era pouca coisa. Ele se mexeu inquieto. Carol, não mexe nisso. É sério, não é assunto seu. Eu senti aquele aperto familiar no peito, mas dessa vez senti também outra coisa, claridade. Claro que é assunto meu. Tudo o que envolve você, sua mãe e o nosso nome é meu assunto, sim. Ele passou a mão pelos cabelos irritado. Carol, pelo amor de Deus, não faz tempestade. São só ajustes fiscais. Ajustes? Eu tinha visto bem mais do que ajustes. Tinha visto processos, pendências auditórias, coisas que ninguém deveria ignorar. Rafael, olha para mim, eu disse. A sua mãe está escondendo alguma coisa e você sabe. O silêncio dele confirmou antes mesmo da boca se mover. Ele respirou fundo. Não começa, Carolina. Você já fez um escândalo na festa. Eu ri outra vez, aquele riso seco descrente. Eu mal falei, Rafael. Você sabe que escândalo quem fez foi ela. Mas tudo bem, se você não quer falar, eu descubro sozinha. Ele se virou bruscamente. Não se mete nisso. Foi a primeira vez em 12 anos que ele levantou a voz comigo. E aquilo
Aquilo me disse mais do que qualquer resposta. Agora eu tenho certeza, falei baixo. Tem coisa errada. Muito errada. Ele saiu batendo a porta, e nesse momento eu entendi que eu estava sozinha. Mas também entendi outra coisa pela primeira vez na vida. Eu estava disposta a seguir a verdade até o fim. Mesmo que doesse. Mesmo que custasse. Porque naquela noite, quando minha sogra disse que o filho dela merecia alguém melhor, ela não percebeu que me libertou. Libertou da necessidade de agradar. Libertou do medo de decepcionar. Libertou da ideia de que eu precisava caber em um lugar que nunca foi meu. E quando uma mulher se liberta, alguém sempre paga o preço. Nos dias que se seguiram àquela discussão, a casa ficou diferente. O ar parecia mais pesado, como se cada parede tivesse absorvido o grito que Rafael tentou esconder. Sofia, minha filha, percebia a tensão sem entender totalmente. Ela andava pela casa em silêncio, desenhando mais do que o normal. Crianças sempre sabem, mesmo quando a gente tenta proteger. Eu, por outro lado, não tinha mais energia para fingir. Algo dentro de mim já tinha passado da fase de aguentar. Agora era a fase do ver. E quando uma mulher começa a ver, nada mais passa despercebido. Naquela semana, depois que Rafael saiu para trabalhar, eu abri meu notebook. O histórico de pesquisas que ele tentou apagar ainda deixava rastros e eu segui cada um deles. CNPJ, processos, dívidas trabalhistas, irregularidades fiscais. Tudo relacionado à empresa que Dona Lúcia administrava há décadas. Entrei no site da Justiça de São Paulo. Pesquisei o nome dela. Apareceram processos que eu nunca tinha visto. Coisas antigas, mas também coisas recentes. Ações por rescisão fraudulenta, fornecedores que não receberam notas fiscais que não existiam. E quanto mais eu lia, mais entendia o motivo do desespero de Rafael quando mencionei aquilo. Ele sabia, não tudo, mas sabia o suficiente para temer. O que eu senti ali não foi raiva, foi uma clareza cortante, como se alguém tivesse acendido uma luz forte demais em um cômodo onde eu vivia às cegas. Minha sogra não era apenas uma mulher arrogante e controladora. Ela era uma mulher que tinha muito a perder e por isso sempre fez de tudo para manter Rafael embaixo das asas dela. Porque quanto mais dependente ele fosse, mais seguro o império dela estaria. Eu passei anos acreditando que ela não gostava de mim porque eu era simples demais. Mas a verdade era mais profunda. Ela não gostava de mim porque não podia me manipular. E pessoas que não podem ser controladas sempre incomodam quem vive de controle. Numa tarde de sexta-feira, recebi uma ligação inesperada. Era da empresa da área onde eu trabalhava. Um fornecedor precisava enviar uma documentação e eu tinha que buscar na recepção. Quando desci, encontrei um homem de meia idade muito educado. Ele entregou o envelope e, quando viu meu sobrenome no crachá, hesitou por um segundo. Mendes perguntou: "A senhora é casada com o Rafael Almeida?" Eu confirmei surpresa. Ele pareceu desconfortável, olhou para os lados antes de continuar. "Se eu estiver falando demais, me desculpa, mas trabalhei com sua sogra há alguns anos." Meu corpo inteiro ficou alerta. "Ah, sim", respondi tentando parecer casual. "Sim, na construtora deles." Ele baixou a voz. "Foi complicado. Saí de lá devendo mais do que entrei. Muita coisa errada, muita promessa que não se cumpria." Ele respirou fundo como quem revive um desgaste antigo. "Se a senhora for inteligente, mantenha distância daquilo. Pessoas caem junto quando não deveriam." A frase bateu em mim como pedra. Voltei para o escritório com o envelope na mão e a sensação de que nos últimos 12 anos eu tinha vivido ao lado de um precipício e nunca percebi quão perto estava da beira. Naquela noite, Rafael chegou tarde. Tão tarde que eu já tinha colocado Sofia para dormir. Ele abriu a porta com cuidado, como se o silêncio fosse um campo minado. "A gente precisa conversar", ele disse. Finalmente respondi. Sentamos à mesa da cozinha, o lugar onde tomamos tantas decisões importantes. Mas dessa vez, parecia território neutro, como se nenhum dos dois tivesse vantagem. Ele respirou fundo. "O que você viu não é o que parece?"
Eu ri, não de deboche, mas de cansaço. Rafael, eu trabalho com números há anos. Eu sei quando algo não bate. Ele fechou os olhos por um instante, como se lutasse contra si mesmo. Minha mãe fez algumas escolhas erradas no passado. Só isso. Erradas, perguntei. Fraude é errado. Processo é errado. Dívida escondida é errado. Como você chama isso? Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que sempre fazia quando não tinha resposta. Você não entende, Carol. Ela construiu tudo sozinha. Lutou muito. O mínimo que eu posso fazer é proteger. Eu o encarei firme. Proteger ou acobertar. Ele bateu a mão na mesa. Você está indo longe demais. Não, Rafael. Quem foi longe demais foi ela. Eu só estou enxergando finalmente. O silêncio que seguiu foi tão pesado que parecia ter forma. Você está contra nós? Ele perguntou. E aquela pergunta cortou mais fundo do que qualquer humilhação da mãe dele. Nós, Rafael, falei devagar, porque sinceramente, eu não sei mais se esse nós existe. Ele virou o rosto engolindo seco. Minha mãe me ligou hoje, disse por fim. Disse que se sentiu humilhada na festa. Disse que você fez cena. Cena, minha voz saiu baixa, fria. Cena foi o que ela fez por 12 anos. Eu só levantei. Rafael ficou de pé, desviando o olhar. Não sei onde isso vai parar, Carol. Eu também não sabia, mas pela primeira vez, não tinha medo. No sábado, levei Sofia para a aula de dança. Enquanto esperava no carro, uma notificação no meu celular acendeu a tela. Era um e-mail anônimo, sem assunto, sem assinatura, apenas um PDF anexado. Eu hesitei antes de abrir, mas abri. Dentro havia algo que gelou minhas mãos. Planilhas, transferências, notas fiscais frias, assinaturas que não batiam. Coisas que não eram públicas, coisas que alguém me enviou de propósito. E no final do arquivo, uma frase digitada em negrito. Se você realmente quer saber quem merece alguém melhor, comece por aqui. Eu fiquei parada olhando para aquilo, sentindo o estômago rodar. Alguém sabia. Alguém dentro da própria empresa da sogra queria que eu visse. Alguém queria que eu entendesse a verdade completa. Respirei fundo. Fechei o arquivo. Olhei pelo retrovisor. Sofia saía da aula rindo suada, leve. Tão alheia ao mundo que se movia debaixo dos nossos pés. Eu pensei, eu preciso proteger ela, mesmo que o resto desabe. Porque naquele momento uma coisa ficou clara como água. Eu não estava mais procurando briga. Eu estava procurando a verdade. E a verdade estava começando a me procurar de volta. O e-mail não saiu da minha cabeça durante o resto do dia. Eu sabia que abrir aquele arquivo tinha mudado alguma coisa, não só na história da família do Rafael, mas na minha própria história também. Porque quando alguém envia provas de fraude para você, essa pessoa não está só confiando, ela está pedindo que você faça algo. No sábado à noite, depois que coloquei a Sofia para dormir, sentei no sofá com o notebook no colo. A casa estava silenciosa. Rafael ainda não tinha voltado. Ou talvez estivesse evitando voltar cedo, o que nos últimos dias tinha virado um hábito. Abri novamente o PDF. Dessa vez não com choque, com atenção, com método, com a frieza que só nasce quando a dor vira clareza. Havia 3 abas principais no arquivo. Transferências internas da empresa para CPFs estranhos. Notas fiscais emitidas por empresas inexistentes. Planilhas de pagamentos a funcionários que jamais apareceram na lista oficial. Eu conhecia esse tipo de estrutura, não porque eu já tivesse visto fraude de perto, mas porque anos de auditoria e análise financeira me ensinaram a identificar um padrão quando ele aparece repetidas vezes. E aquele padrão era claro como um alerta vermelho: alguém estava lavando dinheiro. No final do PDF, uma assinatura digital riscada, como se a pessoa quisesse ser vista, mas não identificada. Um pedido silencioso. Termine o que começamos. Ou talvez, só você consegue fazer isso. Eu fechei o computador devagar. Meu coração batia mais rápido, não de medo, mas de compreensão.
Todas as pequenas peças que antes pareciam isoladas agora se encaixavam. Os comentários irritados de fornecedores, o homem da recepção falando, pessoas caem junto. O desespero de Rafael, a arrogância de Dona Lúcia. A verdade é que a família dele vivia em um castelo, mas um castelo construído em terreno irregular. Qualquer vento mais forte podia derrubar tudo. E agora, eu era o vento. No domingo de manhã, resolvi conversar com alguém que não fazia parte da família do Rafael, alguém que pudesse olhar a situação de fora. Fui à casa da minha irmã Marina. Ela sempre foi mais velha, mais direta, mais imune à manipulação alheia. Quando entrei, ela colocou café na mesa sem perguntar nada. Eu acho que irmãs sabem quando a gente chega carregando alguma coisa pesada. Tá acontecendo alguma coisa, né? Ela disse. Você está com aquela cara de quem tá segurando o mundo nas costas. Conte prático, firme como sempre. Eu respirei fundo e contei tudo. A festa, a frase, o microfone, a discussão com Rafael, o arquivo anônimo, os processos, as provas. Ela ouviu sem interromper. Quando terminei, ficou alguns segundos em silêncio. Carol, ela começou isso não é pequeno. Isso é caso de polícia. Eu sei, respondi. E você está disposta a ir até onde com isso? Olhei para a xícara na minha mão, o vapor subindo, a superfície escura do café refletindo parte do meu rosto. Até onde a verdade pedir? Ela colocou a mão sobre a minha. Então vai doer, e muito. Eu sorri de canto. Já está doendo. Voltei para casa com uma decisão tomada, mas antes de fazer qualquer coisa, eu precisava confirmar uma suspeita que me incomodava desde o dia do jantar. Rafael sabia mais do que estava admitindo. Quando ele chegou, estava mais cansado que o habitual e mais distante. Sentamos na sala como dois estranhos que moram sob o mesmo teto. Rafael, eu preciso saber uma coisa, disse sem rodeios. Você recebeu dinheiro da sua mãe? Ele piscou confuso. Como assim? Em algum momento continuei. Ela transferiu algo para você. Pagou contas. Comprou bens em seu nome. Ele demorou alguns segundos para responder. O suficiente para eu entender que a resposta não seria simples. Minha mãe sempre me ajudou, ele disse, mesmo depois de adulto. Algumas coisas, sim, ela colocou no meu nome, mas não tem nada de errado nisso. Eu fechei os olhos por um instante. Era isso, o ponto de conexão. A razão pela qual ele estava tão tenso, tão defensivo, tão disposto a brigar comigo por algo que não era culpa minha. Ele tinha medo, porque se Dona Lúcia caísse, ele cairia junto. Rafael, falei devagar, você entende que isso coloca você dentro dos problemas dela? Ela fez isso para me proteger, ele rebateu. Não, Rafael. Minha voz saiu baixa, mas firme. Ela fez isso para não deixar vestígio, e você aceitou sem perceber. Ele passou a mão pelo rosto exausto. Você não entende como as coisas funcionam na minha família. Tudo sempre foi assim. Eu me levantei. Pois é, sempre foi assim. E olha onde isso trouxe a gente. Ele ficou calado. E naquele silêncio, eu percebi uma coisa dolorosa, o Rafael que eu conheci, leve e brincalhão justo. Aquele homem não existia mais. O que estava ali era o reflexo da mãe dele. Um reflexo que por anos eu tentei não enxergar. Na segunda-feira, tomei a decisão final. Abri o notebook, respirei fundo e enviei o PDF para um advogado trabalhista que eu conhecia, um homem sério, discreto, que eu confiava. Sem explicar muito, apenas pedi avaliação. Meia hora depois ele ligou. Carolina, onde você conseguiu isso? Não importa, o que importa é isso, é real. Ele suspirou. É real, é grave. E se você quer seguir com isso, prepare-se, vira investigação grande. Envolve empresa, envolve prefeitura, envolve lavagem. Fechei os olhos. E envolve minha sogra. Envolve quem assinou. E quem se beneficiou? A frase ficou ecoando na minha cabeça. Quem se beneficiou? Rafael. Eu senti um peso enorme nas costas, mas não recuei. O que eu faço? Agora perguntei. Se sua intenção é denunciar, junte tudo, não deixe nada solto e
Proteja você e sua filha. Proteja. Eu desliguei e fiquei parada imóvel, olhando para a tela apagada. A casa estava silenciosa. Tão silenciosa que eu podia ouvir meu próprio coração, não acelerado, não apavorado, mas firme. Ali naquele instante eu entendi que não havia mais retorno. E pela primeira vez, isso não me assustou. Porque quando uma mulher descobre a verdade e decide segui-la, o mundo inteiro pode desabar. Mas ela não desaba junto. Na terça-feira, acordei com aquela sensação que a gente tem antes de uma grande mudança. Um misto estranho de medo, calma e uma certeza silenciosa de que alguma coisa grande demais para ser ignorada estava prestes a acontecer. Passei o dia trabalhando no automático. Respondia e-mails sem realmente ler, coordenava planilhas sem me envolver. Minha mente estava em outro lugar no buffet, iluminado do Itaim, no colar de pérolas da Dona Lúcia, no olhar vazio do Rafael e no microfone. Aquele microfone, o objeto simples que sem anunciar se tornaria o divisor de águas da minha vida. Mas antes de chegar até aquele momento, uma última peça precisava se encaixar. Quando cheguei em casa, encontrei um envelope marrom na porta, sem remetente, sem identificação. Meu coração acelerou. Entrei, tranquei a porta, coloquei o envelope na mesa e fiquei olhando para ele por alguns segundos. Aquela hesitação curta, antes de abrir algo que pode mudar tudo, é uma sensação que eu jamais vou esquecer. Abri. Dentro dele havia cópias de contratos da empresa da minha sogra, contratos com valores absurdamente inflados, assinaturas que agora, depois do PDF anônimo ser, eu reconhecia como suspeitas. E no final do envelope, uma fotografia, Dona Lúcia entrando em um prédio público acompanhada por um homem que eu não conhecia. Atrás da foto, uma frase escrita à mão. Ela não é quem você pensa, e ele também não. Ele, Rafael. Senti um frio correr pela espinha. Não um frio de medo, mas de lucidez. Tudo o que eu precisava estava ali diante de mim. A verdade inteira, crua, feia, mas finalmente completa. E enquanto segurava aquela foto, percebi... A noite do jantar não tinha sido o fim de nada. Tinha sido o início. Na quinta-feira, a empresa do Rafael organizou uma segunda comemoração mais formal, com a presença de diretores internacionais. Uma extensão do evento da semana anterior, dessa vez, com imprensa, fotógrafos e convidados importantes. Eu não ia, pelo menos não tinha intenção, mas no meio da tarde recebi uma mensagem. Aparece, precisamos conversar, era do Rafael. Respirei fundo. Aceitei não por ele, mas porque de alguma forma eu sabia que aquela noite seria o palco do que precisava acontecer. Me arrumei devagar, um vestido azul escuro sem brilho, cabelo preso, maquiagem leve. Não porque eu quisesse impressionar, mas porque eu queria estar confortável dentro de mim mesma. Quando cheguei ao salão, senti todos os olhares, alguns curiosos, outros desconfortáveis, outros quase ansiosos por ver se algo aconteceria de novo. Brasileiro tem essa mania de sempre esperar o próximo capítulo da vida alheia. Rafael veio até mim. Carol, Obrigado por vir. Precisamos resolver aquilo. Resolver aquilo. Engraçado como para ele tudo sempre parecia minimizar o que realmente estava acontecendo. Eu quero ouvir você, eu disse, mas antes disso você vai ouvir a mim. Ele franziu a testa. Carol, por favor, hoje não. A empresa inteira... Exato, eu o interrompi. A empresa inteira está aqui. O medo atravessou o rosto dele como um relâmpago, e foi ali que tive a confirmação. Ele sabia que minha presença naquela noite significava algo maior. Quando chamaram Rafael ao palco, o salão inteiro aplaudiu. Flashes, luzes, sorrisos. O ambiente perfeito para quem adora a imagem, e meu sogro e minha sogra sempre adoraram. Dona Lúcia estava sentada na primeira fila, com aquele sorriso orgulhoso e arrogante que ocupava a sala mais do que qualquer decoração. Quando ele terminou o discurso, o diretor agradeceu a presença de todos e anunciou: agora abriremos para algumas palavras dos familiares. O microfone foi colocado no pedestal
e foi entregue como sempre para a pessoa errada primeiro. Dona Lúcia. Ela caminhou até o palco como se estivesse pisando em nuvens. Boa noite a todos, começou. Quero apenas reforçar o quanto meu filho trabalhou para estar aqui, e como sempre esteve cercado de pessoas que... Ela olhou para mim, diretamente, com aquele olhar que eu já conhecia desde o primeiro dia. Que às vezes não acompanham o brilho dele. Eu senti um murmúrio na plateia, pequeno, como se o ar tivesse sido arranhado. Rafael colocou a mão na cabeça tenso. Eu observei a cena com calma. Uma calma que só existe quando a gente já atravessou todas as dores possíveis. E então eu me levantei. Novamente. Mas dessa vez não havia dúvida, não havia hesitação, não havia medo. Caminhei até o palco, parei diante dela e estendi a mão. Ela segurou o microfone com força, como se pudesse impedir o inevitável, como se segurasse junto dele a própria reputação. Mas ninguém segura a verdade quando ela está pronta. Ela soltou. Eu virei para a plateia. E naquele momento a sala inteira, mais de 300 pessoas, ficou tão silenciosa que eu quase podia ouvir meu próprio sangue. Meu nome é Carolina Mendes, comecei. E antes de tudo quero dizer que nunca fiz questão de palco, nem de holofote, nem de aparecer. Mas já que estamos falando de acompanhamento de brilho, acho que vocês merecem ouvir o que realmente vem brilhando por trás dessa família. Alguns diretores trocaram olhares desconfortáveis. Continuei. Há anos, a empresa da senhora Lúcia Almeida desvia recursos públicos através de contratos superfaturados e empresas que não existem. Há funcionários fantasmas recebendo salário, há notas fiscais frias, há dinheiro sendo lavado e há assinaturas colocadas em nomes que não deveriam estar lá. Dona Lúcia empalideceu. Rafael sentiu as pernas falharem. Os flashes começaram. A respiração do público mudou. Eu levantei o envelope. Isso tudo está aqui, e mais parte dos bens do Rafael foi comprada com dinheiro que não poderia ter sido sequer movimentado. Ou seja, se alguém aqui não está à altura, como ela gosta de dizer, talvez não seja eu. O salão explodiu, não em gritos, mas em choque, em silêncio de vidro quebrado. Rafael tentou se aproximar. Carol, por favor. Eu me virei para ele. Você podia ter me dito a verdade, mas preferiu proteger as mentiras. Depois olhei para Dona Lúcia pela última vez. E a senhora Dona Lúcia passou anos dizendo que seu filho merecia alguém melhor. Talvez seja verdade. Talvez ele mereça alguém melhor do que a mulher que descobriu tudo que a senhora escondeu. Mas também é verdade que, finalmente, alguém teve coragem de dizer o que ninguém dizia. Devolvi o microfone. E desci do palco como quem desce de uma guerra que já sabe que ganhou. A família inteira caiu naquela noite. Não porque eu gritei, mas porque pela primeira vez eu falei. E a verdade, quando dita no momento certo, tem o poder de derrubar prédios e pessoas. Na manhã seguinte àquele jantar, acordei com uma estranha sensação de leveza. Não era felicidade, não era vitória, era apenas silêncio. O tipo de silêncio que chega depois de uma explosão quando a poeira ainda não baixou, mas o pior já passou. Eu desci para a cozinha, coloquei água no fogo e fiquei olhando o vapor subir. Meu corpo parecia mais cansado do que eu lembrava, mas minha mente estava clara. Pela primeira vez em anos, eu não estava tentando prever a próxima humilhação da minha sogra, nem medir as palavras para não ofender o ego de ninguém. Eu só estava ali, respirando, inteira. O celular vibrou. Primeiro uma mensagem, depois outra, depois dezenas. Abri. Links de notícias, prints de redes sociais, vídeos do meu discurso, fotos minhas, do Rafael, da Dona Lúcia, do envelope que eu segurei. Em menos de 12 horas, a cidade inteira parecia saber meu nome, e o deles. Mas o que realmente chamou minha atenção foi o título que se repetia. Diretora de empresa investigada é exposta por nora durante evento corporativo. Não acusada, não denunciada, exposta. Eu fechei os olhos e respirei fundo. Era isso que eu tinha feito.
Eu expus, e exposição é a pior coisa que pode acontecer a quem vive de fachada. Rafael apareceu na porta da cozinha alguns minutos depois, o rosto abatido, os olhos vermelhos, a camisa amarrotada. Carol, ele começou com a voz rouca, o que você fez? Eu me virei apoiando as mãos no balcão. O que eu fiz? Perguntei calma. Rafael, eu só falei a verdade. A verdade que você sabia e nunca teve coragem de encarar. Ele passou a mão pelo rosto. Meu telefone não para. A empresa me colocou em licença. Estão dizendo que vão abrir auditoria interna. Estão dizendo que podem suspender minha promoção. Suspender. Eu quase sorri não por prazer, mas por ironia. Rafael, seu cargo só existia porque a reputação da sua mãe parecia intocável. Agora ela não parece mais. Ele me olhou magoado. Você tinha que fazer aquilo lá, em público. Eu endireitei a postura. E durante 12 anos, Rafael. Durante 12 anos, sua mãe fez questão de me diminuir em público. Em jantares, em almoços, em aniversários, na frente da sua filha. Você pediu para ela parar alguma vez. Ele ficou em silêncio. Eu continuei. A diferença é que eu não inventei nada. Eu só tirei o véu. Se isso está destruindo sua carreira, a culpa não é minha. É de quem construiu tudo em cima de mentira. Ele desviou o olhar. Não sei como a gente chegou aqui. Eu sei, respondi. A gente chegou aqui no primeiro dia em que você deixou alguém me tratar como se eu valesse menos, e nunca mais questionou. Rafael respirou fundo e saiu da cozinha sem dizer mais nada. E enquanto o escutava subir as escadas, sentia a estranha certeza de que o homem que estava ali já não era o mesmo com quem eu tinha casado. Ou talvez fosse. E eu é que nunca quis enxergar. Mais tarde, enquanto estava no supermercado com Sofia, meu telefone tocou. Era minha advogada trabalhista, a mesma mulher discreta com quem eu havia dividido os documentos. Carolina, você viu as notícias? Ela perguntou. Vi. Está tudo rápido demais. E vai ficar mais. A imprensa entrou no caso. O Ministério Público também. E algumas pessoas estão mencionando seu nome como responsável por expor o esquema. Estão me acusando de algo? Perguntei. Não. Na verdade, estão querendo ouvir você. Jornalistas, produtores, gente que quer entrevista. Você se tornou peça-chave sem querer. Eu fechei os olhos. A última coisa que eu queria era fama. Eu só queria justiça e paz. Não, respondi. Não vou dar entrevista. Não vou virar espetáculo. Eu imaginava, mas prepare-se, ela alertou. Isso vai respingar em tudo, na sua filha, no seu trabalho, no Rafael. Sofia puxou meu braço naquele momento pedindo um chocolate. Olhei para ela tão leve, tão distante de tudo que estava acontecendo. Eu vou proteger ela, respondi, a qualquer custo. Quando voltamos para casa, Rafael estava sentado no sofá com o notebook aberto e vários e-mails da empresa na tela. Ele parecia menor, não fisicamente, mas emocionalmente. Como se a estrutura que sempre o sustentou a mãe, o status, o sobrenome, tivesse começado a rachar. Carolina, ele disse sem levantar a cabeça, o departamento jurídico quer falar com você. Eles querem entender o que foi aquilo. Querem saber se você tem provas do que disse. Tenho, respondi, e não vou mentir. Ele olhou para mim com um misto de desespero e raiva. Você vai acabar comigo. Rafael, eu não acabei com você. Quem colocou bens no seu nome não fui eu. Quem te envolveu foi a sua mãe. Eu só expus o que já existia. Mas você fez isso na frente de todo mundo? Porque era a única forma dela ouvir. A única forma de você ouvir também. Ele balançou a cabeça derrotado. Eles podem me demitir, Carol. Eu dei de ombros suavemente, não por frieza, mas por verdade. Se te demitirem por causa do que sua mãe fez, então você sempre esteve no lugar errado. Talvez seja a hora de começar sem ela, pela primeira vez. As palavras acertaram, eu vi. E na expressão dele percebi algo que me cortou. Não era raiva, era medo. Medo de encarar a própria vida sem a proteção tóxica da mãe. Naquela noite, depois que ele subiu, recebi mais um e-mail anônimo. Dessa vez só uma frase. Obrigada por não se calar.
E então percebi existiam pessoas, funcionários, fornecedores, gente invisível para a sociedade que tinham sofrido por causa da minha sogra, e ninguém nunca tinha dito nada. Agora alguém tinha dito. Eu. E embora o caos estivesse só começando, algo dentro de mim finalmente estava em paz, porque eu sabia que a verdade tinha saído da escuridão e não havia volta. Perto da meia-noite, Rafael desceu as escadas devagar, sentou ao meu lado no sofá. Ele começou com a voz baixa, não sei como te amar do mesmo jeito depois disso. Eu olhei para ele. Por um instante senti uma pontada no peito, mas ela passou rápido como uma lembrança antiga que já não dói tanto. Então talvez, respondi, você nunca tenha me amado do jeito que eu pensava. Ele engoliu seco, levantou-se e voltou para o quarto sem dizer mais nada. E naquela hora compreendi algo que demorou anos para aceitar. Às vezes, quando você expõe a verdade, quem desmorona não é o culpado, é quem vivia apoiado na mentira. E eu não podia fazer nada por ele, nem queria. A única coisa que eu podia e faria era continuar, até o fim. 3 dias depois do jantar, acordei com um barulho que não fazia parte da minha rotina. Batidas fortes, urgentes. Por um segundo, achei que fosse algum vizinho pedindo açúcar ou avisando sobre vazamento, essas coisas banais do condomínio. Mas então, ouvi... Polícia Federal, abra a porta. O som atravessou meu peito como lâmina. Rafael desceu as escadas correndo ainda de pijama. Eu fiquei parada, respirando devagar. A porta se abriu e 3 agentes entraram com uma papelada nas mãos. Temos um mandado de busca relacionado à investigação da empresa Damasco & Filhos. Precisamos falar com o Sr. Rafael Damasco. Rafael ficou lívido. Eu apenas observei. Não era prazer, não era vingança gratuita. Era uma espécie de justiça silenciosa, aquela que chega tarde, mas chega certa. Eles revistaram o escritório dele, pediram senhas, apreenderam pastas. Tudo em menos de 20 minutos. Rafael tremia, e mesmo assim ainda teve coragem de me olhar como se eu fosse culpada. Isso é culpa sua, sussurrou. Eu levantei o queixo. Não, Rafael, isso é culpa da sua mãe e de você que fechou os olhos quando era conveniente. Ele desviou o olhar. Pela primeira vez parecia realmente enxergar o abismo embaixo dos próprios pés. Depois que eles foram embora, a notícia se espalhou. Os jornais online estampavam: esquema de fraude, diretora e herdeiro são investigados. Diretora Dona Lúcia, herdeiro Rafael. As pessoas adoram um colapso público. Comentários se multiplicaram. Sabia que aquela família tinha coisa errada. A esposa dele foi corajosa. Finalmente alguém expôs o que todo mundo suspeitava. Eu desliguei o celular. Não queria testemunhar o circo, mesmo que, ironicamente, eu tivesse sido o início da queda. No meio da tarde, recebi uma ligação inesperada. Era Dona Lúcia. Por um instante pensei, por que ela ainda tem coragem de me ligar? Mas atendi. Carolina. A voz dela estava irreconhecível. Você destruiu tudo. Eu fiquei em silêncio, não por respeito, mas por economia. Você acha que venceu? Ela continuou com aquela arrogância quebrada. Rafael nunca vai te perdoar. Ah, Rafael, a eterna moeda de troca da vida dela. Dona Lúcia, falei, enfim, eu não venci nada, só parei de perder. Ela respirou fundo como quem engole veneno. Você não entende? Essas coisas são complexas. A empresa, os contratos. Não são complexas, interrompi com frieza. É simples. A senhora roubou. A senhora enganou meio mundo. E quando percebeu que eu sabia, tentou me humilhar. Agora está pagando. Silêncio. Depois ouvi um soluço, um só, seco. Rafael vai cair junto, disse ela numa última tentativa de me ferir. E quando ele cair, vai te culpar. Ele que decida quem quer ser, respondi. Eu já decidi quem não vou mais ser. E desliguei. A ligação não me deu prazer, mas acabou com algo que eu carreguei por anos, medo. Eu não tinha mais medo dela. Era estranho perceber isso, libertador.
À noite sentei no sofá com uma xícara de chá de camomila. As luzes da cidade entravam pelas frestas da janela. Um silêncio pesado preenchia a casa. Sofia dormia no quarto. Rafael não tinha voltado ainda. E naquele vazio me peguei pensando na minha vida com ele. Quase 15 anos ao lado de alguém que nunca me pôs na frente de nada, nem de si mesmo, nem da própria mãe. E agora eu ouvia claramente Rafael não era mau, ele era fraco. E às vezes fraqueza machuca mais que maldade. Ele chegou perto das 11 da noite. Entrou sem falar nada, sentou no sofá como um homem que carregava sacos de cimento nas costas. Ela foi intimada, disse finalmente. Minha mãe, amanhã cedo. Eu sei, respondi. Ele me olhou cansado. Você sabia que ia dar nisso? Eu pensei na pergunta, pensei na minha resposta. Eu sabia que a verdade teria um preço, falei. Não imaginei exatamente esse. Ele passou as mãos no rosto. Eles acharam transferência no meu CPF. Eu sei. Respondi novamente. Sua mãe colocou no seu nome para te proteger dela mesma, ou para te usar. Difícil saber. Ele engoliu seco. Eles querem que eu preste depoimento. Amanhã. Eu posso ser indiciado, Carolina. Eu senti um aperto genuíno no peito. Eu nunca desejei o mal dele. Nunca. Então diga a verdade. Falei baixinho. Pela primeira vez na vida, diga tudo. Ele riu amargo. Você fala como se fosse fácil. Não é fácil, respondi, mas é libertador. Ele ficou me encarando como se estivesse vendo outra pessoa diante dele. E talvez estivesse. Porque de fato eu não era mais a mulher que abaixava a cabeça em jantares elegantes para preservar a paz da família dele. Eu era outra. Finalmente. No dia seguinte, Rafael foi prestar depoimento. Eu levei Sofia para a escola e fui trabalhar tentando manter a normalidade, mesmo com as pessoas cochichando algumas, me olhando com admiração, outras com curiosidade mórbida. Às 3 da tarde, recebi uma mensagem dele. Acabou, precisamos conversar. Quando chegou em casa, parecia 20 anos mais velho. Eu contei tudo, disse ele se jogando no sofá. Tudo o que eu sabia, tudo o que eu não sabia, tudo o que ela fez, tudo o que ela colocou no meu nome. Eu chorei, Carol. Chorei na frente do delegado. Ele estava tremendo. Eu me sentei ao lado dele com calma. Rafael, isso é o começo de você se tornar quem realmente é. E quem eu sou? Ele perguntou quebrado. Alguém que precisa decidir se quer continuar vivendo preso à mãe ou começar a se reconstruir como homem. Ele respirou fundo. Eu não sei se consigo manter nosso casamento depois de tudo isso. Por um momento, essas palavras poderiam ter me destruído, mas não. Porque eu já tinha entendido algo importante. Amor sem respeito é só convivência, e convivência não sustenta ninguém. Eu toquei levemente a mão dele. Rafael, eu também não sei, mas pela primeira vez quero escolher minha vida com consciência, sem medo, sem humilhação, sem mentira. E se... Ele hesitou, e se formos nós dois que desmoronamos no processo? Eu sorri triste e honesta. Então reconstruiremos, cada um no próprio terreno. Ele abaixou a cabeça. E eu percebi a queda tinha começado, mas não era minha. Era dele, era dela, era da família inteira construída sobre uma fachada impecável. E eu apenas estava finalmente do lado certo da verdade. A vida não muda de um dia para o outro. Mesmo quando a verdade explode, mesmo quando máscaras caem, mesmo quando a justiça finalmente entra pela porta, a vida real é feita de poeira que leva tempo para assentar. E foi assim nas semanas que se seguiram. A empresa da Dona Lúcia virou manchete nacional. Investigações auditórias, delações. Advogados entrando e saindo como se aquele prédio fosse uma rodoviária. Fornecedores surgindo do nada para contar histórias que tinham engolido por anos. E aos poucos o império que ela construiu, ou que fingiu construir, começou a ruir. Não com um estrondo, mas com estalos discretos, como os de uma casa velha que já não aguenta seu próprio peso.
Rafael também enfrentava seu processo, depoimentos, retratações, audiências. Ele nunca foi indiciado. Estava na periferia do esquema, não no centro. Mas ficou claro até para ele que a proteção da mãe tinha sido uma prisão de luxo, não um gesto de amor. Eu o acompanhava de longe, não por crueldade, mas por respeito. Respeito a mim mesma, principalmente. A gente conversava sobre a Sofia, sobre horários, rotinas, tarefas da escola, mas sobre nós dois. Havia um cuidado silencioso, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar algo ainda frágil demais para ser tocado. Um dia depois de buscar Sofia no balé, ela me perguntou no carro: "Mamãe, você e o papai vão se separar?" Eu segurei firme no volante. As crianças sempre fazem a pergunta no dia em que a gente acha que está forte o suficiente e nunca está. "Filha, comecei o papai e a mamãe estão tentando entender o que é melhor para cada um. Mas o que é melhor para você, isso a gente nunca vai mudar. Você é o amor dos dois." Ela ficou quieta por um instante, olhou pela janela, depois sorriu com uma maturidade que me assustou. "Eu só quero que você fique feliz, mamãe." Eu engoli o mundo inteiro naquele momento. "Eu também quero isso, meu amor", respondi com a voz apertada, "e estou indo atrás." Algumas semanas depois, recebi um telefonema do Ministério Público. O processo seguiria para a denúncia formal. O esquema completo estava mapeado: nomes, valores, datas. E pela primeira vez alguém investido de poder disse a frase que eu nunca imaginaria ouvir: "Senhora Carolina, obrigada. Sem a sua coragem, nada disso teria vindo à tona." Agradecimentos não apagam cicatrizes, mas aliviam, e naquele instante eu senti um peso sair dos meus ombros que eu nem percebia o quanto carregava. No fim de tarde de um sábado, enquanto organizava a estante da sala, ouvi a porta abrir. Rafael entrou, cansado, um pouco mais magro, com os olhos de alguém que viu de perto a própria vida sendo desmontada peça por peça. Ele ficou parado diante de mim como quem pede permissão para existir. "Podemos conversar?" perguntou. Assenti. Sentamos no sofá, o mesmo sofá onde já tínhamos rido, discutido, feito planos, chorado. Mas naquele dia havia um silêncio diferente entre nós, um silêncio honesto. "Eles fecharam um acordo", ele disse. "Minha mãe vai responder por fraude e desvio. E ela me pediu para assumir parte da culpa." Eu segurei o ar. "Rafael?" Eu disse não. Ele respondeu firme. Pela primeira vez na vida, eu disse não para ela. Eu apenas o observei, e pela primeira vez também vi um homem, não um filho encolhido, atrás de uma mãe dominadora. "Estou orgulhosa de você", falei. Ele suspirou com os olhos marejando. "Carol, eu sei que perdi você no dia da festa. Sei que aquela frase da minha mãe e minha omissão quebraram algo que talvez não tenha conserto. Mas eu queria que você soubesse que estou tentando ser alguém melhor. Não por você, não por ela, por mim." Meu peito se apertou não de dor, mas de reconhecimento. "Rafael", respondi, "eu não sei qual vai ser o futuro da gente. Mas sei que honestidade sempre foi o começo de qualquer coisa bonita. E se você está começando agora, então já é um passo." Ele assentiu. Não insistiu em promessas, não pediu garantias, apenas aceitou. E esse talvez tenha sido o primeiro gesto de amor verdadeiro entre nós em muitos anos. Nos meses seguintes, minha vida mudou. Mudei de emprego, recebi uma proposta melhor longe do sobrenome Damasco. Me mudei para um apartamento espaçoso, iluminado em pinheiros. Eu e Sofia. Rafael alugou um loft pequeno perto do centro. Nos finais de semana, ele a buscava. Era presente atento diferente, e ela o via com olhos novos. A relação entre nós dois virou outra coisa. Não marido e mulher. Não inimigos. Não estranhos. Virou respeito. Virou maturidade. Virou espaço. E isso também é amor. Um tipo mais raro, mais silencioso, mais adulto. E sobre a Dona Lúcia? Ela desapareceu dos holofotes. O colar de pérolas ficou guardado. A postura altiva sumiu.
E se antes ela achava que eu era pequena demais para o filho dela, hoje talvez ela entenda que ela é que precisava ter sido maior. Mas esse aprendizado não me pertence, é dela. O meu era outro. Ninguém tira sua voz quando você decide usá-la. Ninguém destrói sua vida quando você decide reconstruí-la. E ninguém, absolutamente ninguém, define o seu valor quando você finalmente sabe quem é. Às vezes, quando caminho com Sofia pela Praça Benedito Calixto aos domingos, sinto uma paz tão profunda que parece quase um novo tipo de vida. E talvez seja, não a vida que eu planejei, mas a vida que eu mereci quando parei de pedir licença para existir. E para quem está me ouvindo agora, se você já se calou por muito tempo, se já engoliu dor para manter aparências, se já acreditou que tinha que ser menos para caber na vida de alguém, eu espero que você encontre sua própria noite de microfone, não para destruir ninguém, mas para se reconstruir a si mesma. Porque no fim foi isso que eu fiz. Não derrubei uma família, eu levantei a minha própria. Se esta história tocou, você deixe um comentário dizendo de que cidade da Europa ou de Portugal você está ouvindo. Partilhe a sua visão, a sua força, a sua verdade. E se quiser acompanhar mais histórias como esta, subscreva o canal, a sua presença aqui faz toda a diferença. Obrigada por estar comigo até o fim.